Imposto sobre os solteiros, de Humberto de Campos, voz Iba Mendes. De onde terá partido essa ideia de um imposto sobre os solteiros? Trata-se de uma pilhéria, nascida da maldade anônima ou de um pensamento sério, aflorado em cérebro oficial? Ignoro o fundamento e as origens desse boato. Como, porém, se cogita de um tributo vigorante entre os povos, pode-se tomar a fantasia como realidade e tecer em torno dela a teia de considerações que merece. Um imposto dessa ordem, na hora presente do mundo, seria positivamente no Brasil a mais irracional e injustificável das imitações. Qual a sua finalidade? Aumentar o número de casais legalmente constituídos. Qual a finalidade do casamento? Aumentar a natalidade. E seria caso, lógico e humano, promover o aumento da população quando o mundo inteiro se debate na mais espantosa das crises, originada pela quantidade de desocupados que enche as cidades e os campos? A guerra ao celibatário foi fruto político puramente ocasional do espírito militarista de alguns povos modernos. Ele constituiu uma reação do malthusianismo francês contra a fecundidade da mulher alemã, incentivada oficialmente pelo imperador Guilherme II. Com o pensamento na formação de exércitos poderosos, premiava o último Hohenzollern, coroando-os os casais que davam à pátria numerosos filhos varões. Respondendo a esse esforço, pensou o governo francês em um imposto sobre os homens que evitam as responsabilidades de um lar e que, por esse meio, tornava o país cada vez mais fraco, numericamente diante do inimigo tradicional. Mas as condições atuais do mundo são muito diversas daquela que apresentava há um quarto de século. Onde há hoje a família numerosa, há a fome, há a miséria e, como consequência, a inquietação, o vício e todas as possibilidades do crime. A Guerra Mundial de 1914 foi, pode-se dizer, sob o ponto de vista econômico, um benefício à humanidade. Ela não desorganizou o mundo, ela foi uma consequência já da desorganização do mundo. Com ela ou sem ela, a crise atual teria deflagrado, e ainda com violência maior e efeitos mais desastrosos. A máquina teria da mesma forma tomado o lugar dos homens nas indústrias, e se a guerra não tivesse sangrado o mundo, não existiriam nele apenas 35 milhões de desocupados, mais 50 milhões, que já teriam destruído os alicerces da sociedade moderna. Incentivar o casamento é incentivar a natalidade. Incentivar a natalidade, que seria ontem um ato de patriotismo, constitui hoje um ato de desumanidade. Cada criatura que nasce é, em nossos dias, uma nova acha lançada à fogueira. Aumentar a população é precipitar a catástrofe, cujos efeitos não podemos prever. Que se diria dos passageiros de um barco perdido no mar, sem alimentação para si mesmos, tendo a cada hora diante dos olhos o espectro da morte pela fome e pela submersão, e que andassem catando pelos rochedos novos companheiros para precipitar o naufrágio? Percorramos com os olhos e com o pensamento o panorama do mundo. As nações velhas, com os campos cansados e as indústrias paralisadas por falta de consumo, despejam nos países novos o excesso da sua população. E tão escuro é o horizonte da humanidade, que já há quem anteveja o dia em que se realize o sonho macabro de Swift, isto é, a venda da carne de crianças em todos os açougues de Londres. E é nisso, nessa desgraça, nessa calamidade, que se quer colaborar promovendo o aumento dos casais, ponto de partida para a multiplicação da espécie? Não seria mais lógico, mais racional, mais econômico, tomado este vocábulo na sua acepção científica, tributar os casais prolíficos, punindo-os por terem, para satisfação de um prazer pessoal, contribuído para apressar a catástrofe da civilização? Há 30 ou 40 anos, o imposto sobre os solteiros ainda se justificaria pela necessidade de proteção à mulher, cujo pão era conquistado somente pela mão do homem. Hoje, porém, essa justificação desapareceu.
A mulher não precisa mais do homem para orientar-se economicamente na vida. O seu pão é conquistado pela sua própria mão e acha-se ela tão satisfeita com a sua liberdade que os legisladores, se triunfasse agora a ideia do imposto sobre os homens solteiros, teriam de lançar em breve tributação maior sobre as mulheres para submetê-las de novo ao jugo do casamento. A notícia ultimamente veiculada pelos jornais e a que o lápis dos caricaturistas vem emprestando os traços e as cores da alegria, contém, como se vê, o mais grave problema da humanidade. Esse problema representa o grão de areia que sustenta a pedra da montanha. Movido esse grão de areia, a pedra esmagará o mundo. Para ler esta crônica, acesse www.poeteiro.com